Boa tarde, amigos. Donos da Bola no ar nesta sexta-feira. Band TV para todo o Rio Grande do Sul e live do YouTube Mundo Afora, enquete interativa no ar. Vá lá na nossa transmissão, na nossa live do YouTube e vote. Aba Comunidades, a enquete interativa está no ar e você vota e participa conosco do Donos desta sexta. O Grêmio contra o Novo Horizontino tem que vencer de qualquer maneira. O empate já serve. Perdendo, voltará a desconfiança. A gente quer saber como você projeta o jogo do Grêmio esta noite, 9h30 da noite, fora de casa, no interior de São Paulo, contra o Novo Horizontino. Matheus Dávila, na Central Band do Esporte. Qual o time do Grêmio? Qual o time que Renato manda a campo? Boa tarde. Salve, Meneghete. Boa tarde a todos. O técnico Renato, fazendo seu primeiro jogo fora de casa hoje, tem o time definido. Apesar dos treinamentos com portões fechados, não tem mistério nenhum e a escalação é essa aí que a gente coloca na tela, Meneghete. O time do Grêmio, com o Breno no gol, a lateral segue com o Edilson, os dois zagueiros titulares da Série B, o Bruno Alves e o Jeromel, e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Os volantes, Vilhaçante e Lucas Leiva, sendo o substituto do Bitelo. O Tassiano como substituto do Campas e o trio final tem o Guilherme, o Biel e o Diego Souza. Esse é o time do Grêmio em busca de uma vitória fora de casa, feito que foi, uma das grandes dificuldades do Grêmio nesta Série B. O Renato quer acabar com isso no seu primeiro jogo longe de Porto Alegre. Eu quero ver se o Ribeiro Neto consegue discordar do que eu vou dizer aqui. Ele deve fazer um esforço, mas eu acho que ele vai conseguir porque ele é muito talentoso. O Renato simplifica. O Renato faz o óbvio, um cascudaço de time, se abraça nos cascudos, faz um time racional, faz um time lógico. Por que eu defendo que o Renato faça isso, está fazendo isso? Porque não é hora de inventar. Não é hora de professor Pardal, não é hora de ser autoral no time. Mais 9 missões tem o Renato, eram 11, a primeira distância, depois 10 e agora 9. O Grêmio está em contagem regressiva para confirmar o acesso. Portanto, é hora do racional, do lógico e na motivação, na conversa e em pequenos reparos e ajustes, o Grêmio confirmar o seu acesso, Ribeiro Neto. Não, eu não vou discordar. Boa, não tem como, né? Não vou. Aliás, eu gostaria de abrir o programa pedindo desculpas a Célia Cidade Dias. Estou tomando um pau, por causa do programa de ontem, onde pareceu, não era a minha finalidade, mas pareceu, e o que parece, é mais importante que eu fui indelicado com a figura que tu fez, do pessoal se reunindo lá no Armazém Maria. Não, tu não tem que pedir desculpa pro César, desculpa, tá? Não, desculpa pro patrocínio do Grêmio. Tu foi indelicado com o Grêmio. Não fui. Com o Grêmio, tu diminuísse o tamanho do Grêmio. Não, as pessoas estão linkadas ao César. Ninguém está reclamando do Grêmio. Não, então sim. Eu fui delicado com o César, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Em pedindo desculpa para ti, César, eu peço desculpa para todo o Grêmio. Isso. Você me lembrou um certo político. Eu só tenho uma dúvida. Tá? Tem uma dúvida. Então, eu fui uma brincadeira e às vezes não dá certo. Então não deu certo, Fui improvisar. Isso aí. Fui improvisar. Tá bem? Conhece a história da frase, aquela eu errei toda a frase? Erramos toda a frase. Então, dito isso... Deixa eu só te fazer uma pergunta para ti. Tá bem. Tu vai te desculpar toda vez que tu te equivocar aqui no programa? Não, é que... Porque aí nós teremos um problema. Temos que aumentar o tamanho do programa. É que aí vai te desculpar, JB. Eu sou uma pessoa humilde. Já tá pedindo desculpa a ti. Tá. Agora, tu vai me desculpar porque tu tá querendo usar uma escadinha nas minhas costas e isso aí eu não vou me dar esse papel, entendeu? Então, por favor... Desculpas, eu peço escadas, não. Ribeiro, eu tô curioso então, pela tua opinião para hoje. A culpa é minha e eu ponho o que eu quero. Não tem nada a ver com isso. Eu tô curioso por hoje, Ribeiro. Não, assim, o Meneghete está certo. Não é hora de inventar mesmo. Eu só tenho uma surpresa nessa escalação aí. Primeiro que eu acho que não é 4-2-3-1 como nós montamos aí. Acho que vai ser 4-1-4-1, tá? Criticando a produção. Em segundo lugar, eu só acho que ele poderia botar o Lucas Silva no lugar do Guilherme. Teria mais a ver com o momento e o Renato. Entendeu? Como assim? Faz bem bolado ali de veterano então, ali no meio. Discordou entendeu? de tudo. E aí, tá. Tu quer inventar. Tu quer ser professor Pardal. Eu quero te fazer uma perguntinha pra ti, que é um cara muito observador. Como é que o Grêmio terminou o jogo contra o Vasco? Lucas Silva na direita. Mas aí o Lucas Silva entrou aos 30 minutos, vai começar o jogo assim. Meneghete, eu adoro o Ribeiro Neto. Ele concorda não concordando. O Meneghete abre o programa e diz o seguinte: Renato foi pragmático, fez o certo, não inventou, botou os cascudos para jogar. Eu fecho totalmente com isso.
Aí o Ribeiro vem e diz o seguinte, concordo contigo. Uma pena que não tenha posto no 4-1-4-1, porque o 4-2-3-1 não está certo, e uma pena que não botou o Lucas Silva. Ele quer tirar um atacante. Ou seja, ele não César, serve ele quer tirar um atacante. Ele não quer trocar um volante. Ele diz assim, não, eu queria o Lucas Silva na do Lucas Leiva ou na do Vidia Santos. Não, ele quer tirar um atacante extremo e colocar o mais volantão que o Grêmio tem. Assim, ó, junto com o Thiago Santos é o mais volantão. Não é o que eu quero. E eu gostaria de jamais... Eu passei dando pau no Roger aqui o tempo inteiro quando ele escalava 2 primeiros volantes. E por força da ausência do Bitelo, na verdade, se o Renato tivesse que ser coerente, ele botaria ou o Lucas Silva, ou o Lucas Leiva, ou o Vila Sante, e o Lucas Silva, que é o único segundo volante. Por característica, quem tinha que entrar na vaga do Bitelo era o Lucas Silva. Mas tudo bem, vai lá. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas não tem Não nada. é. Não, isso tá certo. Quem é o segundo volante que do grupo além do Bitelo? Vamos lá, me diz. Eu até Não, acho, me diz, eu, não, me eu diz. até acho que Não. nenhum hoje com a característica do Bitelo, mas o Lucas Silva não. Eu queria colocar, eu gostei demais da enquete. Eu gostei demais Bota da a enquete. enquete aí, Paulinho. Vamos botar aí a enquete que está na live do YouTube, aba comunidades. Vamos colocar nossa enquete aí, Eu por gostei favor. demais. Quem é que tá manuseando isso aí? O Pedro Oliveira? É o Pedro. Porque o Chiclete tá dizendo que é o Pedro que demorou para colocar. Tá bem, eu não acredito nisso, viu, Pedro? Eu acho que a tua agilidade é um negócio impressionante. Me lembra muito um piloto de Fórmula 1, muito amigo do Paulo Pires, atende pelo nome de Rubinho. Não, mas o tu tá chamando ele de fenômeno? É, isso aí. O melhor piloto depois do Senna? Não, mas sério? Tu não vai começar. Mano, tá falando tão bem assim o dele. melhor Mas piloto olha, depois do vem Senna. cá, vocês ficam implicando, tia. Ô, vou Pedro, parar de parabéns. implicar nesse Ganhasse programa. um elogio maravilhoso. Tu é simplesmente Tu o acha que maior depois do piloto, Senna, o maior piloto? depois do Senna. Claro. Depois Brasileiro? do Senna. Óbvio. Ah, mas só tem dois, ele e o Massa, né? Hã? Só tem dois, né? Na Fórmula 1, Não, né? é que Ele tu e o não Massa, né? acompanha, teve vários, né? Mas tudo Olha bem. só. Não, que tenha pilotado com frequência. Olha só, por que eu acho interessante isso? Tá aí a enquete, ó. O Grêmio sai de 2 vitórias agora, jogando muito mal contra o Vila Nova, muito mal, já com o Renato online lá e tal, mas a gente sabe que não teve representação nenhuma aqui, foi muito difícil o jogo, foi horroroso o jogo, eu estava na arena. Depois veio o jogo contra o Vasco, que é um jogo que tem altos e baixos, mas é um jogo que o Grêmio sai fortalecido dali. Hoje, talvez seja aquele jogo que represente exatamente o pensamento esse, que é o desconfiança, o jogar pragmático em cima de um empate ou a vitória necessária pelo tamanho dos clubes. Por que eu coloco isso? Se o Grêmio ganhar hoje de noite, nenhuma pessoa mais vai ter qualquer tipo de desconfiança em relação ao que o Grêmio vai produzir até o fim do ano. Mas assim, ó, se o Londrina... Nenhuma pessoa. O Londrina joga no mesmo horário. Se o Londrina não ganhar, o empate serve. O Grêmio, desculpa dizer, vocês estão olhando pro Londrina, cara. O Grêmio tá olhando pro Bahia. O Grêmio tá olhando pro Bahia, esquece o Londrina. Só que não, só um pouquinho. O nosso programa tá sendo exibido no Rio de Janeiro e nós estamos analisando o Vasco da Gama. Quem tem que olhar pro Londrina, pro esporte... É o Vasco. É o Vasco, gente. Acabou O Vasco isso, aí, né? tá, mas- É isso que ferra conosco. É? Nós ganhamos um joguinho. Eu falei aqui da nossa aldeia. Nossa, o Meneghete, todo mundo sabe qual é o Dois, time por dele. favor. Já revelou. Hã? 2, por favor, não rouba as vitórias. Não, mas eu quero dizer com o Renato, nós ganhamos um joguinho, 2, então. aí já tá numa arrogância, dizendo assim, não olha, é isso, agora cara. tem que olhar lá pra Mas, cima, cara, por favor, já tinha gente por favor, disputando eu por quero- O Grêmio tá disputando hoje o segundo Deixa eu lugar, só terminar, gente. que aí quando Acabou que eu o quero Londrina, dizer, o Londrina não interessa. que eu quero dizer, JB, que eu quero dizer, não, JB, que eu não tô falando isso, eu não tô falando de arrogância. O Meneghete foi. Não, mas foi, não é, tá o bom. Meneghete faz uma leitura, o Grêmio tá a 6 pontos do quinto. Mas o Grêmio tem que olhar O que o quinto acontece sempre. é O hoje, Grêmio tem que olhar o se o segundo Grêmio hoje. se o Grêmio hoje fizer vitória, se o Grêmio hoje pode o Grêmio terminar com a última desconfiança, que é fazer produção fora de casa, é a última desconfiança. Então, ganhando hoje, fora de casa, abrindo 8, 9, 7, sei eu quanto vai abrir, 7 não pode, ou 9 ou 8. Se fizer isso, o que vai acontecer? Vai faltar 2 vitórias para subir, é só o que importa. E o negócio é balizar o quinto colocado. Não importa se vai ser segundo. É isso que eu tô dizendo. faz E diferença. a minha única dúvida é a seguinte, a gente já começou assim, Faz diferença, sim, ser Não, vice-campeão. sabe qual é a diferença de ser vice-campeão? É que tu tá mais longe do quinto. E é isso que importa pro Grêmio. A única Não, coisa é que que eu tu tá rebato é o seguinte, tu tá diminuindo o trabalho. contra o Operário, todos,
todos nós, aqui deste programa, sem exceção, inclui o Baldasso junto, achamos o seguinte: subiu, não tem mais o que fazer. Aí o Grêmio sobe no salto, os jogadores sobem no salto, sei lá se o Roger saiu, o Romildo saiu. Não, todo mundo, o Romildo disse isso na coletiva. Não, mas não é nós salto. aqui fomos errados, porque nós queremos, agora deu, acabou, vai acabar, o Ribeiro ficar aqui, vai flanar na Série B. E aí começou a tomar pau, sabe por quê? Vai flanar na Série B. Porque ele sempre tem que fazer alguma coisa. Assim com essa boca pra mole, sim, ele tem que chamar a atenção de todos os jeitos. Eu acho que tu tá... E aí o que acontece? Não concordo, viu, Ribeiro? Hã? Não concordo. Obrigado. E aí o que acontece? A Obrigado gente pelo peca Flamengo. na mesma situação agora. Agora o Grêmio ganhou um joguinho com o Renato. O outro foi de home office. Não, eu o acho outro foi que- de home eu office. acho que- Um joguinho, aí a gente fica assim. Ó, falando. Que isso. Vai lá, Diogo Rossi, eu quero te ouvir. Eu acho que o JB tá criando um factoide para diminuir o trabalho que o Renato tá tentando construir. Nossa, com 2 jogos. E tudo bem, 2 jogos talvez seja suficiente para que o Renato crie uma diferença. Como a gente tem várias vezes dito que o Grêmio tem mudado o ambiente, tem mudado as suas possibilidades. Como o César disse, o primeiro jogo foi lá, né, de home office, fez de casa, não era a estreia. Aí jogou contra o Vasco, mostrou um outro ambiente, uma outra possibilidade. Se vencer o Novo Horizontino hoje, encaminha de fato a classificação e está tentando diminuir isso. Só pra rebater. Está diminuindo o trabalho O Grêmio do Renato. chegou Ele me citou. Como ele me citou, eu acho que não sou comandante do programa, embora devesse ser, mas aqui no programa eu não deixo tu diminuir o Renato. Não, quando não. eu tiver, Não, obviamente. eu sei, isso eu tenho certeza. Não, que então nunca só vai pra ficar deixar. claro. Agora, a situação, só para rebater, não foi isso que eu quis dizer, eu quis pelo contrário. Mas foi o que pareceu. Ouvindo atentamente o presidente Romildo, que deixou claro e nítido para todo mundo que depois do jogo contra o Operário se desmobilizaram, erraram, ficaram de saltinho alto. Eu tô dizendo, gente, Mas sabe por é quê? só um jogo, Mas passou, tem mais JB. 3, vamos vencer os JB. 3 e depois o Renato dá férias Vai para lá, todo César. mundo, mas tem que subir. A gente não Já pode falou, ser JB. simples nessa leitura. Por que as pessoas fizeram isso? Porque o Grêmio abriu 10 pontos depois do jogo contra o Sim, e Operário. hoje vai abrir 9. Tá, mas é isso que eu quero dizer. Abre 9 terminando o campeonato. Não dá pra... Olha, vamos ter cuidado. Calma. Nós pra que podemos... olhar o Bahia? Sabe qual é a nossa tarefa aqui? Nós somos analistas. Analistas. Uma das coisas que os analistas Às fazem vezes maus analistas. Não, isso é, tu pode fazer essa crítica, não tem problema nenhum. Assim como a gente pode fazer as nossas. Nós vamos lutar Agora- muito para te agradar a partir de agora, JB, tá? Nós somos Nós vamos- analistas. nós E vamos os fazer analistas, exceções. Meneghete, entre outras coisas, tá, Diogo Rossi? Eles projetam. Não, eu não Eles sabia. projetam. Então, quando a gente acha que pode alguma coisa, é porque tá na nossa, tá escritinho ali o que a gente tem que fazer, entendeu? Inclusive tu aqui, quando começa a fazer as tuas previsões, que normalmente elas dão errado. Aliás, Isso é eu quero- assim? Vamos ver agora. Pedro Oliveira, bota a enquete. 1, 2, 3, 4 segundos. Tá bem. O tempo tá mais rápido trocar os 4 pneus, tá? Tá mais rápido trocar os 4 pneus do carro do Rubinho. Mas depois ele sai e acaba batendo aí, dá uma confusão. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou votar. O empate já serve. O empate já serve. Eu também acho. O Grêmio tem que ganhar o jogo, o Grêmio. O Grêmio tem que ganhar o jogo hoje. César Cidade Dias tem que ficar feliz na Rádio Bandeirantes. Quem é que vai estar comigo? Eu e tu, é o Grêmio. E o narrador quem é? É a Ângela Afonso. Sério, é nossa ou deles? O Ângelo? Vamos dizer que é nosso, né? Vamos dizer que é nosso. É nosso, não vai E aí, levar pra vota Band na agora? enquete. O Ângelo Empate já serve. pra Mas mim. só um pouquinho. O que tu acha? Vamos fazer um programa só, é mais fácil. Vota na enquete, por favor. Pra mim, empate já serve hoje contra o Novo Horizontino, até porque vencer de qualquer maneira, assim, não, empate já serve. Tá, Tá, ótimo. Ribeiro Neto. Empate, tá bom. Eu acho que o Londrina não ganha seu jogo, que joga fora, né? Tá Esquece bom. Londrina. JB. Não, Meneghete, eu quero que o Grêmio seja segundo colocado hoje à noite, então o Grêmio vai vencer essa partida por uns... Não é palpite ainda. Não sei, Calma. Mas ele tá completamente perdido, cara. O cara se perdeu, Paulinho! O cara vai vencer lá. É que lá o KTO já vem vou depois. fazer a ação da KTO. O Grêmio vai vencer essa partida, empate não Eu serve. não tô preocupado. A minha ideia não é. Tu não entendeu o que é enquete. Perguntou se empate serve, não serve. Tem uma enquete. Bota a enquete aí, Pedro Oliveira. Vamos ver, vamos botar a enquete. 1, 2. O que tu acha? Ó, foi mais rápido. Ele só trocou 2 pneus, o carro saiu com 2 0. O que tu acha? Que o Grêmio tem que vencer de qualquer maneira, que o empate serve e, não, se perder, volta a desconfiança. Eu quero a tua opinião. É que assim, Meneghete... Não é a tua projeção. Tá. É a tua opinião. O Grêmio tem que vencer de qualquer maneira, porque Série B é assim... Tu e o César, então, né? Desde o começo. Série B não foi feita para jogar bem. Tá, Série só B não tem foi uma feita... coisa, que en passant, JB,
Assim, vou ser o JB aqui. Não, o JB já falou demais, tá muito grande. Olha aqui, ó. É o que tu faz comigo, né? Então, assim, ó. Dói, né? Ele ficou magoado, Claro que é ruim. No en passant, meu comandante, o senhor desvirtuou a minha análise precisa. O senhor desvirtuou, mas tudo bem. E passou assim ao lado. Eu acho que o Renato não vai no 4-2-3-1. Por quê? Porque quando ele sai Campaz, entra Tassiano, ele joga no 4-1-4-1 contra o Vasco aqui na Arena. Então, me parece meio com nexo. Não me oponho a isso, pode ser. 4-1-4-1 não me oponho a isso, eu não desvirtuei nada. É que, assim, Tem uma frase dessas que vira o Denis Abraão fez muito essa frase. Quem? Agora, o Denis Abraão, e agora tu fizesse essa frase, JB. Complicado. Que é uma frase que me incomoda muito. A Série B não é feita para jogar bem. Se eu jogar bem é um problema, então. Vamos jogar bem, vamos fazer que nem o Cruzeiro. Tirou 700 pontos dos outros. O Fluminense não jogou muito ontem. Não jogou muito, é mentira dizer que jogou muito. Não, jogou muito Não bem. jogou muito. Jogou muito bem, Fluminense. Não jogou bem, tomou 3. É que o César é resultadista, e Não, pra mim tá tudo bem. Mas ontem não servia jogar bem, né? Ontem tinha que classificar, né, Diogo? Não, eu admito pelo menos. Tu é dinizista. Eu admito que eu sou pelo menos. E nós vamos conversar sobre isso que eu vou me irritar. Não, mas eu admito que eu sou pelo menos. Tu é resultadista, quer diminuir o trabalho de um grande treinador. É que eu boto assim, o grande treinador não ganhou nem para o ímpar. Tu é resultadista. Só serve o que ganha. Não, é que assim, futebol é assim. Tu olha o time jogando, depois tu olha quantos gols um time fez, quantos gols o outro fez. É o que eu disse. E aí, Tu é normalmente, o resultadista. time que Eu não fez acho mais errado. gols, normalmente o time... O certo é Eu não acho errado, só que eu tenho que assumir. Ô, Diogo, tu acha que... Tudo bem. O Diniz fez um grande jogo ontem. Tudo bem, só uma dúvida. Tu acha que o torcedor... O grande jogo... Cara, isso é outra coisa. Não, Isso é deixa outra eu coisa. falar. Foi como o César disse, a gente analisa, a gente tem que analisar. Eu e tu somos outra coisa. Nós abrimos uma cervejinha em casa, nos escoramos lá no sofá e ficamos vendo se desse Corinthians ou Fluminense. Pra mim não fazia a menor diferença. Eu queria ver um espetáculo. Tá? Depende. Pra mim era um teatro que tava passando ali porque o meu negócio é Grêmio Inter. Eu gostei que o Corinthians passou. O que eu quero Eu não consigo mais ver futebol assim, JB. Eu não consigo mais ver futebol Eu tô assim. fazendo uma figura de Eu linguagem. sei que eu não consigo mais. Tudo bem. Quando eu vejo Corinthians, sabe quando é que eu começo a enlouquecer? Ontem eu vi Corinthians e Fluminense com um caderno na frente. Eu faço isso com dupla Grenal. Mas o que eu quero... Não vamos por esse lado. Eu quero ir por outro lado. Tu acha que o torcedor do Fluminense, que é o que importa nesse contexto, saiu feliz assim, tomamos 3. Mas é que eu não posso me apegar pelo torcedor. Muito! Eu entendo, eu adoro o menosprezo ao trabalho de bons treinadores. Pra mim tá tudo eu não certo, tô porque o que menosprezando importa é o o Diniz. resultado. Eu só tô dizendo que Não, ontem... mas tu acabou de dizer que o que importa é o resultado. Não, é que eu não aceito que se tire o resultado da análise do Mas futebol. eu não tô tirando, só que pra ti só serve o resultado. Não. Foi o que tu acabou de dizer. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o resultado do Diniz até o momento é ridículo. O Diniz nunca Tu viu o ganhou time para dele o jogar? ímpar. Eu vi várias vezes. O time dele joga bem. Isso. Joga e muito perde. melhor que o teu, por exemplo. Joga bem e perde sempre jogando bem. Mas não é uma questão. Eu sei que o resultado é extremamente importante, só que eu não posso analisar só o resultado. O que Mas nós não vamos ver é aqui só- é o resultado. Só que em Não, mas é que algum o cara momento... tem uma trajetória aí de quantos anos tem o Diniz? 10 anos como técnico? não, 10 um anos. pouquinho menos, eu acho. Então, eu não acho que tem que se avaliar só o resultado, mas eu tenho que avaliar uma trajetória. Eu não Tu quero. acha que o time que ele por tem- exemplo, não quero o Diniz trabalhando no futebol. Tu acha que o time que ele tem é pra estar onde ele tava? Então, que ele esperou nunca botar na conseguiu Copa do ganhar, Brasil? treinou um bom time de São Paulo, não ganhou nada, ele já teve experiência. Foi vice-campeão, não ganha nada. Analisando o Fluminense. Não, é ser vice-campeão não. Analisando o Fluminense É que no Brasil o especificamente... segundo não serve. Analisando Esse é o o detalhe. Fluminense especificamente, ele está na 4ª colocação e a 1 ponto do vice-líder. Com aquele Isso eu time. concordo, com o Fluminense, E na com semifinal as da Copa do- limitações. e na Aí semifinal eu da acho que o Copa do trabalho é realmente muito o trabalho como um todo. Eu só discordo dessa situação, que aí nós vamos para o Grêmio, que foi a tua pauta aqui, tentando recolocar o programa nos trilhos, né? Não que eu seja o comandante. Vamos, Tu não tá JB. conseguindo, eu quero te avisar. Então, se tu conseguir, se tu fizer a tua bem feita, já tá bacana. O que eu falei do Grêmio... Aí Só recolocando. atuando. Tipo, óbvio que os caras não ficaram felizes, os torcedores do Fluminense, Sim, ninguém é porque louco. jogou bem, mas tomou 3. E na minha visão, não é a Série B. Não adianta, se tu flanar da Série B, o Cruzeiro nadou de braçada, tu vai lá em Minas Gerais e faz uma enquete e pergunta o seguinte, tu quer o Cruzeiro sendo bicampeão com 10 pontos é de diferença da isso, Série B? cara. Não quer. Então um campeonato que tu não quer ser bicampeão,
Pra mim, não serve pra Cara, nada. mas eu já O Grêmio tem que conseguir Ribeiro, e o ano que vem a gente vira. É só sobre isso. É sobre isso. Eu não estou falando disso. Eu só estou falando que se o time melhor, como é o Cruzeiro, tiver 12 pontos na frente, é melhor do que o que está em Isso é final. óbvio, Mas assim, ó, tem um meio termo. Mas isso é óbvio. Cara, só o que eu tô falando. Fala, Ribeiro. Eu sou um cara comedido, é óbvio, né? Tem um meio termo nessas duas posições. E por que eu quero dizer isso? Olhe o comportamento da torcida do Grêmio durante a Série B. Se a torcida do Grêmio fosse que nem o JB, que é pragmática, não teria nenhum problema. O Roger, inclusive, estava aí ainda, né? Porque o Grêmio estava no G4, entendeu? Né? E beleza, estava cumprindo a sua missão. Mas não, meu caro César, o torcedor do Grêmio invariavelmente corneteava e vaiava o seu time, porque não era suficiente para a torcida do Grêmio estar pragmaticamente numa posição confortável dentro da busca do seu objetivo. O torcedor do Grêmio queria ver mais jogo do seu time. Então eu acho que as duas coisas foram feitas para combinarem entre si. É óbvio, vai ter um dia, especialmente em jogos eliminatórios, que o que importa mesmo é o resultado, se jogou mal ou não. Agora, o futebol, como a gente consome, como a gente gosta, quando a gente vai ao estádio, ele é para ser visto bem jogado. Porque o futebol é para ser assim. Agora, só tem uma coisa, Diogo. As pessoas não gostam de perder. Não sei, todo mundo lá. Matheus Dávila, o Internacional teve uma surpresa ontem à noite. Eu fico pensando se isso acontece na CBF. A CBF divulga uma relação dos convocados e não está o nome do Casimiro. O que esta imprensa marrom ia dizer da CBF com toda a razão? O que houve, Matheus Dávila? E depois a gente fica pregando aqui o JB, Meneghetti, que os americanos são organizados, né? Um povo de primeiro mundo e que não erra. Os caras não colocaram o Johnny na lista, Meneghetti. O Johnny está convocado para o último amistoso, para os últimos amistosos da seleção dos Estados Unidos. E isso faz com que ele fique ali, na mira da Copa do Mundo. Johnny vai se somar à seleção norte-americana no domingo. Consequentemente, é desfalque do Colorado nos 2 próximos jogos. Não encara o Atlético Goianiense e também não encara o Red Bull Bragantino. Volta a ficar à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo contra o Santos no dia 1º de outubro. Automaticamente, toda aquela dúvida no meio-campo acaba se diluindo, né, Meneghetti? Edenilson deve ser titular na segunda-feira. Um abraço aí ao Matheus, do Super Econômico aqui na capital gaúcha. Obrigado pela parceria com a Marquespan e a audiência aqui nos Donos da Bola. Grande notícia para o ambiente colorado. Por quê? Menegas, mas ele fica fora de 2 jogos, vinha sendo titular, com boa performance, com bom rendimento no time do Mano Menezes. É verdade, tudo isso é verdade. Mas a gente já viu um jogador da dupla Grenal frustrar a expectativa de convocação para a Copa do Mundo e entrar num processo depressivo. Talvez não acontecesse isso com o Johnny, mas aconteceu anos atrás com o goleiro Vitor do Grêmio. O Vitor teve que sair do Grêmio e foi se reencontrar no Atlético Mineiro. Não sei se isso ia acontecer com o Johnny. É melhor ele ficar fora, é verdade. Teve o Valdívia também na Olimpíada, estava machucado. É melhor ele ficar fora de 2 jogos e depois estar motivado, empolgado, com chances de ir para a Copa do Mundo na reta final do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, a gente sabe que ele vai ter que vender jogador ou na janela do final do ano ou na metade do ano que vem. E aí Johnny e Maurício são aqueles que despontam. Portanto, é uma ótima notícia, JB, para o ambiente colorado. Eu só discordo do Dávila, que cornetou lá que teria sido desorganizado. Na verdade, não. A informação que a gente tem de bastidor é que um dos jogadores dos Estados Unidos lesionou, o Mussá. É Mussá? É um americano. Valência. Isso, meio-campista do Valência. Lesionou nessa manhã e aí chegaram os exames médicos. O Inter não tem mais informações, é uma informação de bastidor, porque só chegou a convocação dele lá. E, enfim, o Johnny já viaja amanhã. Mas eu acho assim, eu tenho uma preocupação, né, na verdade, o Meneghetti, que eu concordo com tudo que tu disse sobre o Johnny, sobre o fato de ele voltar, né, mais determinado, talvez até mais motivado. O problema é que o substituto é um jogador que não está rendendo, é um jogador que a gente não sabe o que pode dar para o Inter até o final do ano, se é que vai continuar no Internacional, e é um atleta que é reserva. Não, é Edenilson. Quem vai jogar é o Edenilson. Tenho certeza que vai ser o Edenilson que vai jogar. O Edenilson é o jogador do Inter. Não, eu concordo plenamente contigo. Só que qual Edenilson que vai para campo? O Edenilson do Inter, que tem, mas o melhor Edenilson que tem as suas instabilidades e que é um bom jogador. Esse é o problema. O Inter está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, vai botar em campo um cara instável, inseguro
e que não está conseguindo Eu render. não sei, tá? A minha resposta para essa pergunta é não sei. Por vezes não saber é pode tão ser. importante quanto saber. Por quê? Sério? É. Porque tu tem que ser humilde o suficiente Tá, para então, dizer, se ó, não eu não jogar sei o o que vai Edenilson- acontecer. Porém, vírgula, projeto. O Mano tinha uma dúvida. Ontem nós descobrimos pelo treino fechado que o Mano tinha uma dúvida no time. Tá, Que era ou Depena ou Alan Patrick. perfeito. O Maurício joga. Ele não pode acomodar as melancias? Gabriel, primeiro volante, Depena, segundo. Boa. Aí ele joga o Maurício pela direita, deixa o Alan Patrick centralizado, o Wanderson se voltar na esquerda e o Alemão. Eu gostaria. Resolveu o problema. Eu gostaria Você tá e pronto. acho que é uma boa escalação. Mas Resolver não resolveu. eu né? não sei. eu acho que não é muito faceirinho? Resolveu não resolveu, né? Porque o melhor jogador do time tá no banco. Não é Seu muito, time não é muito faceirinho? Quem é o melhor jogador do time? Pedro Henrique, né? Ah, não, tá, mas eu tô Tá, pensando é que o Pedro Não, Henrique tá é pensando na cabeça reserva, do né? Mano. Tá bem, tá bem. O Pedro Isso Henrique é é uma reserva. crítica ao Mano. Peraí. Temos um momento histórico aqui. Avança Sim, dessa não, crítica ao Mano o Menezes. Mano está cometendo esta gafe, esse equívoco. Mas ali na frente Quem ele tu vai abrir os tiraria, olhos. Ele vai Meneghete? ver que o seu melhor jogador, ele tem que olhar, o Mano tem que um dia chegar e olhar o banco de reservas. Assim, hoje de tarde, vai ali no Beira-Rio, Mano Menezes, e olha o banco de reservas. Aquele banco bonito que o tem, deve ser banco de couro, né? Tem lá e olha assim, aí tu vai perceber, Mano Menezes, que não tem lugar para Pedro Henrique naquele banco. Não tem lugar, não tem. Quem não, tu tiraria? não dá, não tem aderência. Ele tem que estar no time titular. Quem tu tiraria? Pode tirar o Daniel. Tu pode tirar o Vitão. Tu pode tirar Não, qualquer Vitão um. não dá. O ataque Vitão do não dá. Internacional Vitão tem não dá. O ataque do Internacional tem que ser Pedro Henrique, o rapaz aquele que joga, que é grandalhão, que faz gol, que participa de todos os gols do Inter, chamado Alexandre Alemão, Tá. e na esquerda o menino Wanderson. Esse é o time do Se tu Internacional. me disser, Menino, pra mim é um se menino, tu me né? disser sem Tem problema, 27 anos, né? eu vou concordar contigo, mas se tu me disser sem problema que ele vai cumprir todas as funções que ele precisa dentro de campo, eu tô contigo. Não, ele vai cumprir as funções que ele sabe cumprir. Tá, e as Que é, outras? passar pro cara fazer gol e que é driblar o seu marcador. Tá, e as outras? Porque é um time, né? Ele não Tá, joga mas sozinho. Ele não é marcador. Ele não é marcador. Quem tem que marcar é o Rufi. Quem tem que Sozinho? marcar é o Depena. Sozinho? Quem tem que marcar é o Edenilson. Não, mas o Diogo. Com o Edenilson. Não, tudo bem. Eu também Nessa acho. tu foi mal, porque assim, Não, a única obrigado. coisa Ele que quer o que o Wanderson e o Pedro Obrigado, Henrique não sabia têm- que tinha a contrato única para analisar coisa minha não. opinião. Obrigado. Hã? Não sabia que tinha contrato para analisar minha opinião, te agradeço. Não, é que assim, ó, eu Maioria, hein? Te agradeço. Isso aqui. Ia crescer o rabo. Não, tudo bem. Assim, ó, existe um negócio que revolucionou o mundo chamado Google. Tá, Google. tá. A gente bota lá assim, programa de debate. Sim. Aí assim, Não, é tem um uma outra coisa debatendo também. a opinião. Tem uma outra coisa também, A que é gente vai ver o debatendo. jogo, que é ver o jogo com a TV ligada, né? Tá, tudo Talvez bem. tu não consegue. Se tem né? uma Mas tudo coisa, bem. se tem uma coisa que sempre aconteceu quando o Pedro Henrique estava em campo e o Wanderson, é compromisso tático. Esses dois jogadores têm um compromisso tático. Me dá um jogo. Não. Não, me dá. eu Pode me queria- dar, por eu favor. queria- Todos que eu eles queria- jogaram, os caras são Aquele contra o extremamente Palmeiras, dedicados. aquele contra o Palmeiras foi um fracasso, por exemplo. o confronto pessoal aqui no Não, programa. a Geraldo Grêmio empolvorosa aqui. A Geraldo Grêmio entrou num atrito que eu vou dizer um Para negócio. evitar conflitos aqui e termos aí um almoço com harmonia, eu tenho duas situações para colocar. Fale. A primeira delas, uma convocação para a Copa do Mundo muda o patamar de qualquer jogador. Claro. Boa. Tá? Qualquer jogador. Então, eu concordo, porque eu acredito muito na confiança no futebol. Jogador, em qualquer profissão, tá? Se tu te sente confiante aqui, tu vai ser melhor do que tu vai ser se tu não tiver confiante aqui. Isso serve para nós, serve para jogador muito mais, talvez, porque é um detalhe, né? Uma bola aqui e ali. Então, primeiro ponto, o Inter ganha um novo jogador a partir de uma convocação para a Copa do Mundo. Não é pra Copa ainda, né? Tá? Deixa Eu claro. sei, mas estou dizendo, ele vai para os Entrou no amistosos caminho. com possibilidade de Copa do Mundo. E isso serve para o Edenilson também. Porque existe um jogador aqui que tem chance de ir para a Copa, é pequena hoje, mas que pode ir também para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, que curiosamente é o reserva que nós estamos falando. Então, os dois jogadores, olhem que curiosidade, os dois jogadores que nós estamos falando, os dois têm ambições relativamente parecidas. Eu só tenho uma discordância de vocês na opinião, é que para mim o Edenilson, ele hoje também está sendo mal administrado pelo próprio Inter. Pode ser. Porque o Edenilson é melhor ainda do que o Johnny. também acho. É um jogador Não, eu que tô merece. contigo, Tá, Tá, então vai nos trazer um pouco do bastidor aí de futuro de Edenilson. Meneghete, a situação é a seguinte, ó. Hoje o Jorge Nicola publicou uma notícia informando que o Edenilson estaria começando a programar uma saída do Inter e trabalhando nesse sentido. Um importante dirigente estava no CT, os repórteres encontraram ele e questionaram ele sobre isso. E esse importante dirigente
que eu não vou falar o nome por uma questão de preservação, não diz que poderíamos falar o nome dele no ar, mas é uma pessoa da confiança do clube, diz o seguinte, ele não falou com essas palavras, eu estou traduzindo e deixo claro isso, mas ele foi numa linha que todos os repórteres que ouviram entenderam o quê? Ele disse assim, ó, calma. Ele é como se fosse mais uma... Ele disse assim, ele construiu uma frase dizendo, é mais uma vítima do futebol brasileiro, do ambiente que fica ruim, e o negócio agora é construir uma saída melhor para todo mundo. E aí, quando ele fala construir uma saída melhor para todo mundo, os repórteres vão nele e dizem, não, mas então o senhor está confirmando a informação que surgiu lá com o Nicola, que ele está de saída mesmo, que ele usa esse termo saída. E aí o dirigente até tenta consertar, não, a gente está tentando... Mas, Meneghetti, ele foi reto, dizendo construir uma saída melhor. Ele indicou que o Edenilson, eles estão trabalhando por uma saída do Edenilson. Repare bem, Ribeiro Neto. Repare bem, Ribeiro Neto. Repare bem, veja bem. Onde é que o Edenilson vai jogar com o salário que ele foi colocado, que é primeiro patamar do futebol brasileiro? Não 800, é fácil. alguma coisa assim, né, JB? No futebol brasileiro é Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians... São Paulo, talvez. Ele joga em todos esses aí. Todos. Aí, mas tirando esses, né? Tá, mas é que não tem lugar para ir no time do Palmeiras hoje. Não tem lugar. né? Não tem lugar, né? Não tem. Você reserva, né? Não tem lugar no time do Corinthians, Quem é já é um time, onde é já que é um tu time acha que ele envelhecido. joga? Mas tem no Atlético Onde é Mineiro. que tu acha que ele joga Atlético no Mineiro pode ser. Palmeiras? Mas ainda assim, No lugar do Jair, eu quero dizer para vocês que eu acho que o Edenilson tem que sair. Tem que sair. E o Inter não erra em fazer isso, porque, gente... Tá, já deu, né? Ele já deu a contribuição dele, infelizmente não ganhou título, ou pode ganhar ainda, né? Esse e tal. Seria até melhor, porque sairia por cima. Encerrou o ciclo. Ele é um belo jogador de futebol. Cara, eu acho que um dos que fazem o box-to-box é um dos melhores que nós temos aí no futebol brasileiro, tá? Então, pô, mas deu, queimou, o torcedor já não quer mais. Eu gostaria muito de ver o Edenilson no Grêmio. É? Muito. Imagina o Grêmio ter uma dupla de médios com o Não ia Bitelo. dar, porque aí tem que jogar 2 primeiros volantes, não tem como. Não ia dar. Vai lá, César, O conclui. Ribeiro foi bem nessa. Hã? O Ribeiro foi bem nessa. Não foi bem nada. Foi bem nada. Quando é que O joga Grêmio, Foi bem nessa, por que foi bem o Grêmio vai nessa? jogar hoje com o Vidiaçante e o Lucas Quando Leiva. Imagina joga dois tu montar primeiros um volantes vídeo. no Grêmio? Não, só queria saber quando que jogaram 2 primeiros volantes recentemente no Ué, o Grêmio. Lucas Leiva? Não, hoje é uma questão circunstancial O que não tem o Roger, Bitelo. vou dizer um negócio pra Não, ti, César. recentemente. Me Eu dá vou só um dizer um recente negócio pra ti, Roger. César. Quando? Se o Edenilson... O mundo gira rápido pra ti. Não, foi Vijazete e Bitelo até agora há pouco, gente. Se o Edenilson pega o carro dele, que eu não sei qual é, mas deve ser um bom carro, ele merece, que lutou por isso, e sai do bairro Menino Deus até o Humaitá, ele entra lá como o melhor jogador do time do Grêmio. Não sei Melhor se jogador do time do Grêmio. mas Não, ele é o melhor. Imagina tu abrir 23 na Série A com o Lucas Leiva de volta. Não, Ribeirinho, deixa eu falar, Ribeirinho, Lucas Leiva, eu gosto tanto dele, Ribeirinho. Mas eu também Lucas gosto. Leiva, O Edenilson é melhor que ele, tá? Edenilson como médio pela direita, Bitelo pela esquerda. Tripézinho. Tá? Aí depois nós temos que contratar todo o resto. Mas começando com esses três. Não, tem que contratar o Edenilson. Contrata tudo. Contrata do vice-futebol até Não, telefonista. Vai de não, tudo. lista do que fazer nós vamos contrata ter. tudo, né? Contrata Lista do que fazer, mas não te serve isso aí, nós do Grêmio? Porque nós temos essa afinidade, né? Temos, é. Não te serve isso, Me Guilherme? serve. Lucas Não, iria Leiva, Hoje tá 4x1 isso aqui. Hein? Vocês têm atividade, hoje tá 4x1 isso aqui. Hã? Hoje tá 4x1. É, mas tem uns que enganam muito, né, Meneghel? Tem. Ô, Dávila, o Depena renovou o contrato, é isso? O Depena renovou o contrato, sim, Meneghetti. O Depena ontem, o Internacional, inclusive, né, comunicou essa renovação. Uma renovação de contrato até o final de 2024, com o Depena, né, se valorizando dentro desse ambiente do estádio Beira-Rio. É um jogador que já tem sido muito valorizado internamente. É um atleta que é apontado pelos dirigentes como uma liderança positiva, um membro influente do vestiário, e o vínculo dele ia até o final do ano, né? O Inter faz este movimento de renovação e dá uma tranquilidade para o futuro do Depena. Ô, Dávila, nos conta essa história. O Renato está um pouco preocupado aí com o horizonte do Grêmio em 2023? É uma questão de ajuste, tá, Meneghetti? Existe uma discussão sobre o futuro, sobre a continuidade do técnico Renato Portaluppi no cargo como treinador gremista. Mas o Renato, ele tem uma ambição para 2023, que é comandar um time competitivo. E dentro desta ideia de ter uma equipe competitiva, nós estamos falando de dinheiro, algo que o Grêmio não terá sobrando no próximo ano. Inclusive, o projeto que está sendo elaborado para a próxima temporada aponta uma necessidade de pé no freio, gastos controlados.
jogadores. E o que o Renato deseja para seguir em Porto Alegre não é necessariamente a torneira aberta, não, mas é ter condições de fazer movimentos no mercado a ponto de deixar este atual grupo do Grêmio com poder de investimento, com capacidade de contratar bons jogadores. Logo, a continuidade do Renato está também ligada a como a próxima gestão vai lidar com a necessidade financeira, ou seja, vai ou não vai dar o que o Renato quer, que é dinheiro para contratar. O próximo presidente do Grêmio estará eslucado por essa situação. Estará razoavelmente sem saída. Por quê? A gente sabe que o Grêmio vai voltar e que não vai ter, num primeiro momento, muitos recursos para montar um timaço, tem que pagar a indenização, tem que mudar o grupo de jogadores, vai ter que rescindir contrato. Então não vai ter dinheiro sobrando, ainda que no ano que vem o Grêmio volte a receber a cota integral da televisão. Mas como é que o presidente eleito vai tirar o Renato, que vai ser o técnico, que a gente tem, não certeza, mas convicção, vai subir o Grêmio? Então como é que ele vai tirar? Então este pode ser um empecilho para a permanência do Renato. O Renato não é, César, técnico de, tá bem, vamos fazer uma transição em 23 para que em 2024 a gente tenha um time brigador por títulos. Não, não. O Renato gosta de competir. Ele é audacioso e ambicioso no melhor sentido dessas duas expressões, César. Eu concordo. O que eu não acho que seja tão definitivo ainda, e eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, é que eu vejo o Grêmio passar por uma eleição acirrada, difícil, que vai mexer... Que é a eleição mesmo? A primeira é a eleição proporcional no Conselho, que mexe com o Conselho, é no dia 24, no próximo final de semana, CC no próximo. 8 chapas, a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer. Isso é a renovação do Conselho. Mas é que a renovação no do final Conselho... de outubro, primeiro turno e Isso, em segunda semana de novembro, Mas 12. o que impacta dentro do campo? Cara, as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro do Grêmio. Tá, mas então... Tu não tem como planejar. Então, todo e qualquer assunto neste momento é embrionário demais. Eu só discordo de um ponto. A gente fala assim, Meneghetti acabou de dizer, eu acho que não vai ter tanto recurso assim, porque tem coisas para... que é uma assunto. Eu só discordo, deixa eu contribuir uma coisa só. Estou falando 4 ao mesmo tempo aí. Tá? Não Por que eu quero dizer isso? O que tu acha, Meneghetti, é também o sentimento que tem os candidatos à presidência do Grêmio. Sim. Eles não têm ideia do que de fato o Grêmio vai ter. Só uma contribuição que eu acho que ajuda nesse debate que o César está trazendo para a gente, que é a seguinte: tudo bem, e é perfeito, acho que isso está correto, só que o Renato ele já deu o sinal para qual candidato que seja, o Guerra, o Dorico, o Brasinha, o Galia, o Guto, não interessa. O sinal é esse: olha, eu fico, mas... eu fico se vocês me derem um time. Eu não quero só estar na competição, eu quero competir lá também. Então, Ribeiro, eu acho que nós estamos cometendo, assim, é a minha leitura, Meneghetti, nós estamos cometendo um erro, um erro de informação. E o que a gente sempre cuida aqui para não ter, né? O Renato, de qualquer maneira, ele termina a Série B e ele vai para a beira da praia. Encerrou o contrato. Não é isso. Não. Aí tá. Esse é o nosso engano. Vamos colocar como engano. O Renato, de qualquer maneira, ele deixa o Grêmio no final do ano. Ele poderá ser reconduzido pela nova direção mediante negociação. Isso pode acontecer, mas que ele sai, porque ele veio contratado para 10 jogos, vai receber um valor X por 10 jogos, ele mesmo diz isso e vai embora. Depois, quando o presidente assumir, vai fazer uma outra negociação, aí vai falar com o Gauchinho, vai falar com o Renato, é isso que vai acontecer. Mas não é a informação que o Diogo acabou de trazer. Não, mas eu estou dizendo a minha leitura, eu posso dar leitura. É que tu falasse na primeira frase o seguinte: nós não podemos cometer erro de informação. Claro. A informação dele não é erro. Então o contrato do Renato vale para... Não, isso tu tá perfeito, só que... Então tá, obrigado. O Dávila trouxe Começou ali... falando de informação e passou para leitura, só que ficou meio confuso. Fala, Diogo. A única coisa que a gente tem que colocar para quem está nos assistindo é que o Grêmio trabalha 2023 com a ideia de que o Renato vai permanecer e que ele mapeia o ambiente. JB, quero te ouvir. Então, assim, explicando, o Renato fica sem contrato? Fica, mas o campeonato termina na primeira semana de novembro e na primeira semana de novembro nós teremos um novo presidente. Talvez o Renato não fique nem 24 horas desempregado, porque é só chegar, ligar. O presidente, no momento, contratou ele em uma ligação.
Renato, o mesmo contrato da vez passada É uma barbada. tava fechado. O Renato tá fechado. Basta uma ligação do novo presidente gremista na primeira semana de novembro, o Renato tá aqui. Ele vai pra praia e da praia... Desculpa, JB. Ô, Ribeiro, é que tu com o back vocal do JB falando a tese dele fica ruim no ar, Ribeiro. Mas desculpa. não tô em quadro, ninguém tá tá em back vendo isso aí, vocal, tu tá velho. falando, o JB tá construindo a tese dele, tu tá o tempo inteiro falando. Mas- Me desculpa, mas- a gente tá... só- Nós só um estamos pouquinho. atropelando a toda hora hoje. Meneghetti, Toda hora. isso acabou O de JB televisão, tá eu não tô em falando. quadro, eu sei quando eu Mas é tô que a em tua voz quadro. tá saindo, tu tá com o microfone ligado. Mas eu tô... Tá eu te rindo, tá atrapalhei, falando e tal. Vai lá, JB. Te atrapalhei. Vai lá, JB, Então tá conclui bem. tua tese. Ô, Ribeiro, Desculpa. tu me atrapalhou meio-dia e 1, quando tu entrou no ar pela primeira Vai lá, vez, JB, começou fala. me Vou atrapalhando. ficar Vamos embevecido falar um de com a cada tua vez, tese. gente. Vai lá, JB. Tá, então assim, a única coisa que eu estou dizendo, não penso que essa sangria desatada aí, o problema não é esse, e o Renato, ele é único e exclusivo. Eu concordo com todo mundo, óbvio, não tem como concordar. Não adianta necessariamente fazer lista, porque o Grêmio não tem, quem está aqui hoje não vai contratar por ano que vem. Só que o Renato, todo mundo sabe, o Renato, ele é que vai decidir se ele fica ou não o ano que vem. Fala, Por César. isso é que eu acho importante a gente, antes de qualquer coisa, tentar entender qual vai ser a realidade do Grêmio. Por isso é que, para mim, toda essa discussão tem uma coisa prévia. Vou dar um exemplo típico disso. Muito legal, vocês viram que todas as manifestações têm uma vírgula em cima da realidade de um contrato, em cima da realidade de um investimento. E se não tiver investimento? Vamos ao intervalo. O Matheus Dávila conversa com vocês na live do YouTube. Tá demais, ó. Vamos aqui, cara, vem pra cá, velho. Vamos lá, vamos conversar. Nós somos 15 mil neste momento aqui na live do YouTube. Donos da Bola RS, tu já te inscreveu, eu tenho certeza disso, né, meu velho? Mas deixa o teu like, tá? Nós temos 2.000 likes, 2.000 likes nesse momento e eu quero alguns recados. Deixa eu ver. Andressa Souza, salve Andressa. O Cyber também tá mandando mensagem. O Ismael Leal, tá tudo certo, Ismael, tá tudo tranquilo. Rafael Delagolo, Valdecir Escapim também pedindo um abraço, um grande abraço. O Rank também tá por aqui. O Lucas Like tá mandando um beijo pro JB Filho. Tá beijado, velho, tá beijado, tá? André, o que o André tá dizendo? Ai, calma. Johnny convocado pelos Estados Unidos, diz o Júnior. Sim, foi convocado. Foi convocado, cara. O Johnny é jogador da seleção a partir de domingo. E aí vamos ver se vai pra Copa ou não. Aliás, se o Johnny for pra Copa, alô Panini, eu quero a minha figurinha do Johnny. Vou querer colocar no meu álbum, velho. Ué, como assim, Andressa? Como assim, velho? Aí nós forçamos aqui, mano. O Gianluca tá pedindo um salve, salve, Jean. O Cyber tá dizendo que é colorado, maior do sul, valeu. Fernando Neves, nem pensar. O Soares diz, manda um abraço, Dávila. O que tem de boia hoje? Chiclé, o que tem de boia hoje, Chiclé? Sobrecoxa assada, além do arrozinho e do feijãozinho, tá? E eu tô indo pra lá. Vamos falar agora de Wanderson. O Inter já comprou ou vai comprar o jogador? O Inter encaminhou a compra, tá, Meneghetti? Nos bastidores, o assunto é tratado como quase resolvido. É uma questão de oficialização, o assunto está muito bem conduzido. Mas o Wanderson não tem treinado, tá? E hoje, mais uma vez, foi ausência no treinamento e é dúvida para o jogo da próxima segunda-feira. Como resultado disso, existe aquela preocupação, mas o Inter tratou hoje no treinamento de dizer que a ausência do Wanderson, ela é programada e que ele tende a jogar dependendo apenas de Mano Menezes. Bom, é um baita jogador, é mais um acerto e não é um acaso. Não é um acaso, jogador que foi procurado pelo Internacional e que deu muito certo. E o Inter vai pagar a JB de forma parcelada a cada 6 meses, parcelas de 750 mil euros. É um baita negócio. É um baita negócio, mas me permita, nobre comandante, a gente está no final do programa, mas eu já quero avançar. A minha nova preocupação não é mais Wanderson. DP ontem renovou, o Wanderson tá certo, o jogador quer ficar, tá tudo certo. Minha nova preocupação se chama Vitão. Esse tá me tirando o sono. Qual é a folha do ontem e Inter? hoje eu tive pesadelos. A folha do Inter. Segundo o Inter, tá na casa dos 8 milhões de reais. Ah, tá. Tem 3 caras que ganham 1 milhão. Olha, o dólar colorado joga como nunca.
A do Grêmio, qualquer coisa vai a 15 milhões. A do Inter, compra, fica em 8. Aí tu tá fazendo algo que tu não gosta. Tu tá contrariando uma informação. Tá 8 milhões, Meneghete. César gosta muito. Eu não sei qual é a folha. Qual é a folha do Grêmio? Sei eu disse que é 10.800. Isso. Então... É que assim, só Jeromel e Kahneman é 2,5. Sim, só esse Alan aí que tu Patrick, falou, Tyson e Alan Edenilson Patrick é de 3 Sabe, o milhões. Internacional despachou um monte de jogador nas janelas, nas duas janelas. Encurtou o grupo, tem Inter muito encurtou o guri, grupo, cara. tem muito guri, tem muito cara que é muito distante. Não, mas tudo bem que seja mais, que seja 10, eu Disseram não que vou a entrar folha nesse do mérito. Flamengo, por exemplo, é de 30 milhões. Isso aí. Uma das 10 maiores do mundo. Sim, mas é que Tá se jogando tu, pra isso. É que se tu pegar... O Vitão tem contrato com o Inter até metade do ano que vem, né? Até metade do ano que vem, só que a grande informação é a seguinte, ó. Na metade do ano agora da janela, o PAOK da Grécia ia comprar ele por 2 milhões de euros e o Vitão não quis ir. Um time francês também olhou e o Vitão quis ficar aqui. Só que a grande questão é, pelo que ele tá jogando, o Inter então imaginou, 2 milhões de euros eu compro ele. Só que pelo que ele tá jogando, os caras vão pedir 5, Meneghete. O Vitão é uma Pelo que ele tá jogando, os caras vão dizer, vão sentar O no Inter não tem contrato, nenhuma vão dizer- cláusula que possa exercer a compra agora? Não tem cláusula. O contrato, inclusive, ele é a É a normativa da É a FIFA. normativa da FIFA. É a FIFA que libera o Vitão pra estar aqui. E o Shakhtar, ele quer vender o Vitão para resolver esse detalhe. Que é mais ou menos assim, vocês tiraram o Vitão daqui, da cláusula, daquele jeito, então nós vamos vender. Esse é o Vamos problema. colocar o resultado final da nossa enquete interativa. Bota aí, Chiclé, no ar, sobre o Grêmio contra o Novo Horizontino. Tem que vencer de qualquer maneira. 64 pontos percentuais, 2/3. O empate já serve. 11, perdendo, volta a desconfiança, 1/4, 25%. Hoje, às 7 da noite, não tem o Donos da Bola versão rádio, porque tem a jornada esportiva a partir das 8. 8 da noite. Para Novo Horizontino e Grêmio. Ângelo Afonso, eu com o CCB, Paulo Pires, Matheus Dávila, Grande Tiger equipe. Jank. Você vai trabalhar? Ótimo final de semana para todos vocês. Tchau.